Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui o diário de trade desta quarta-feira, dia 2 de julho. Gráfico do mini índice na tela, gráfico de 5 minutos. E, pessoal, quero que vocês decorem aí, decorem não, que vocês observem os dois padrões, tá? Que o índice e o dólar fizeram, pessoal. Por quê? Esses padrões aqui, ó. Observe este padrão com a movimentação de baixa acelerada, simplesmente sem fazer pullback na média móvel de 200, tá? Simplesmente rompeu a acumulação e desabou. Firmeza? Tá ok. Então, esse é o padrão do índice, tá? Só que o pessoal falou, tá, mas não gerou oportunidade de venda. Galera, o ponto de abertura do índice foi na região de briga. O que vocês poderiam colocar? Aqui está a máxima de ontem. Ou seja, a gente tem basicamente uma falha na máxima do pregão anterior, tá? O pregão anterior. Ou seja, uma falha na máxima do pregão anterior. Só que para identificar um ponto de entrada com stop de proteção estava bem complicado. Eu sei que vocês vão falar assim, pô, mas esse candle aqui não te chamou a atenção? Até me chamou, tá, pessoal? Só que eu achei cedo demais para começar a brincadeira, tá? Eu achei cedo demais para começar a brincadeira e também, né, que eu tinha uma média móvel de 20, certo? Não tinha um ponto de stop, teria que ser um pouco mais técnico. Optei por esperar. Pessoal, essa espera, ela durou, viu? Porque o mercado, não fez absolutamente nada. Veio a abertura do Ibovespa. E sabe o candle que chamou a atenção? Você sabe o candle que foi responsável por uma boa... O que eu posso dizer? Por uma boa antecipação de quem pegou a venda? Essa vela aqui, ó. Se vocês observarem, galera, este candle aqui... Ó, dei o zoom para vocês aqui, tá? Esse candle aqui, ele simplesmente ficou inteiro positivo, tá? Esse candle ficou inteiro positivo. Dava para perceber que o movimento ele tenderia a subir. Só que de fato ele descarregou, certo? Ele descarregou e aí neste processo que ele descarrega, ele vai formar esta barra aqui, ó. E de fato uma barra com sombra inferior, tá? Uma barra com sombra inferior. Portanto, se venderam aqui com stop nessa máxima, tudo bem. Mas se você foi agressivo, interpretou bem o cenário, você conseguiu vender aqui com stop nessa máxima. Eu sei que não foi fácil, mas é uma hipótese, tá? Aqui a gente tem o quê? A mínima do dia. Mínima do dia com a VWAP do pregão anterior, certo? E o mercado tentou romper sem pullback. Chegou na 200, até comentei, cara, esse ponto da 200 é um bom ponto para comprar, dependendo da forma com que ele deixar. Vral, rompeu direto. Ou seja, pessoal, movimento acelerado de baixa sem qualquer tipo de correção, tá? Isso aqui pela ótica dos 5 minutos, ou até mesmo se você subir o tempo gráfico, vocês vão interpretar que no 15 também teve essa patifaria, ok? Se eu pegar a análise por completo, isso daqui, que barra que é isso daqui, meus amigos? Barra de força em final de movimento, galera. Barra de força em final de movimento, temos o quê? Uma barra de exaustão, ok? Ah, sinaliza que vai vir reversão, Mol? Não, pode ser que sinalize também um repique, certo? E a gente estava de olho nesse cenário aqui. Ó, galera, o mercado está entrando em leilão. E a gente estava de olho nesse cenário aqui. Se eu pegar um Fibo da máxima de hoje e trazer lá para a mínima do pregão de
Que dia que foi ontem? Ontem foi de segunda. A gente travou no 38. Estão vendo que a gente não testou ainda 50 nem 61? Então são 2 pontos que vocês podem marcar. Inclusive eu posso deixar aqui, ó. Esse FIBA aqui, ó, bloqueado, ó. E aí ele não sai da tela, certo? Só que aqui embaixo, galera, vocês vão perceber que o mercado começa a patinar. E eu falei com o pessoal, né? O pessoal queria comprar de imediato, cuidado, tal, porque do mesmo modo que a gente está patinando e eles estão defendendo, essa região aqui embaixo pode gerar liquidez, tá? Se está gerando liquidez nesse fundo aqui embaixo, é um enorme risco, né? Tem um enorme risco dos players fazer isso aqui, ó. Jogar para cá, buscar a liquidez dos comprados e depois dar sequência na movimentação de alta, tá? Aqui eles estariam buscando liquidez. Só que de fato o mercado ele não buscou liquidez. Colocaram um candle negativo e já começaram a defender. A gente comprou por aqui, tá? Botamos stop nesse fundinho. E aí, galera, foi aquela lerdeza, né? Até projetei o FIBO do pivôzinho aqui, ó. Peguei fundo, topo, cravamos basicamente... Ó, não cravamos o último por causa de 65 pontos, tá? Mas deu para pegar aí. Eu saí com 590, tá? Eu segurei o máximo que deu aqui. Mas, de fato, eu não consegui pegar essa venda, tá, galera? Não consegui pegar. Tá? Não consegui pegar. Eu queria vender o bicho, né? Eu queria que ele falhasse a máxima lá em cima, como eu falei para vocês. Eu queria uma falha de pivô. Eu queria o quê? A falha aqui em cima. Do dia, né? A falha do pivô do dia. Mas ele já veio direto, enfim. O mercado é soberano. E aí, meus amigos, vocês lembram que eu falei para vocês do padrão? Que eu desenhei para vocês ali o padrãozinho no índice? Certo? Vamos desenhar esse mesmo padrão aqui no dólar? Qual que é a diferença aqui, pessoal? Qual que é a diferença aqui? Que o do dólar tá com mais briga, tá? O do dólar tá com mais ruído. Só que a lógica, né? A análise é a mesma, tá? Se eu pegar toda essa região e o mercado romper direto, o que a gente tem? Um movimento semelhante ao do índice, tá? Olha a 200 aqui. Deu boa tarde, tchau, né? Olha o que aconteceu aqui em cima. Qual que foi a abertura? Qual que foi a abertura lá em cima? Falhando o máximo, né? Só que aqui foi diferente, tá, galera? Porque o dólar eu atuei na compra, tá, pessoal? O que acontece? A primeira eu tomei, a segunda eu abortei, tá? Por quê? Porque a partir do momento que o mercado vem testar essa região de suporte, tá? Pega gap, pega MM20, pega a mínima do dia, tá? Tempos gráficos alinhados, tentei comprar, ameaçou ir e não foi. Aqui embaixo, vocês conseguem perceber que o mercado ele vem testar 200 aqui embaixo, né? Ou seja, ele chama comprado de novo nessa região. E é uma região, galera, deixa eu apagar esse FIBA aqui que tá me atrapalhando. E é uma região que estava se desenhando, ó, tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui uma baita de uma consolidação. Ok? Eu tenho uma extrema dificuldade de operar a lateralidade no dólar, tá, galera? Cara, eu tenho isso aqui é uma fraqueza minha, tá? Eu basicamente tenho muita dificuldade de operar o dólar lateral. O dólar para mim tem que ficar direcional. Porque ou demonstrar, né, um certo nível aí de confiabilidade no cenário. Por quê, galera? Porque se vocês perceberem, ele foi romper a mínima do dia meio-dia. Basicamente ali é meio-dia que ele veio romper com essa barra aqui de força, ó. Opa! Com essa barra aqui, ó. Aí o que acontece?
Com o mercado romper na mínima do dia com essa barra de força, e lá em cima ele nem deixou brecha para a gente entrar, e aí? O que restou para mim aqui embaixo? Eu tive uma leve correção nesse ponto, certo? Tive uma leve correção nesse ponto, um pullbackzinho aí escondido. E eu fiquei na sinuca de bico. Por quê? Porque estavam os dois ativos caindo, cara. Com o mesmo contexto. Basicamente os mesmos cenários. Eu falei, cara, não é possível. Aí depois que o índice começou a puxar, a gente teve aí, eu até comentei, galera, não vou comprar o dólar aqui. Um bom ponto para vender o dólar seria na média, né? Uma troca de polaridade. Só que daí depois que eu fui ver agora no final do dia, rapaziada, os caras simplesmente vêm fazer aqui, ó. As 3 correçãozinhas aí que você poderia estar vendendo o dólar na parte da tarde. Não teve compra aqui, tá, galera? Compras, sinal de comprador mesmo, foi lá em cima, tá? Olha só o que ele desenhou aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó, faz o pivô, volta, desenha meio com estrutura de reversão, tá vendo? Chamou e deram porrada para baixo. A mesma coisa do índice, tá? Aí, pessoal, se vocês observarem, se eu pegar dessa máxima, trazer para esse fundo, jogar para este topo e rebentar para baixo, o que eu tenho aqui? Um pivô de baixa do dia, né? Um pivôzinho de baixa do dia. Logo, eu peguei um fibo desse topo, joguei para esse fundo. E aí o mercado entregou 2 alvos de fibo, tá? Pagou o primeiro, pagou o segundo. Se fosse para trabalhar de uma ótica mais conservadora, eu pegaria desse topo, jogaria para esse fundo. E aí a gente teria cravado todas. Por que eu falo que você tem que tomar cuidado na hora de aplicar a fibo, tá? O espelhamento, aí as projeções. Porque, galera, às vezes você vai ficar exigindo muito do mercado, você vai ser muito macho aí exigindo do mercado, só que o mercado simplesmente não vai, cara. A gente tá falando da B3. A B3 anda uma briga louca dos ativos. É muita briga, galera. É muita bateção de cabeça desses ativos. E é muito lento, ele demora a entregar. Tá? Então até a hora dele entregar a paçoca aqui, a hora que todo mundo saindo, né? Eu fico doido, cara. Eu fico doido com isso. O Ibov aqui no diário, tá, galera? Pra quem me perguntou, lateral, tá? Tá numa bela da acumulação aí que eu não faço ideia do que vai acontecer, né? 140 mil pontos ali é o ponto-chave, que é a máxima histórica. A gente vai ter que aguardar, tá? Pessoal, mercado internacional. Hoje a gente cravou, a gente não pegou a compra ali embaixo do Nasdaq, tá? Mas a gente cravou o ponto de reversão dele, galera. Impressionante. Por quê? Eu tinha marcado essa linha que era suporte prévio, não suporte macro, tá? Suporte prévio. Aí um aluno comentou que tinha a possibilidade do mercado buscar a 9, tá? Então esse suporte prévio estava junto da 9. Ok? Tava junto. Olha como é que tá esse gráfico diário, hein? Olha como o Nasdaq aqui tá gritando para rompimento, meus amigos. Vamos ver se rompe lá. E aí, galera, o problema é que ele veio cravar esse suporte aqui às 9h30 da manhã. Então eu não consegui pegar o pivô, mas me arrependi do fundo da minha alma, cara, de não ter pegado esse pivô de alta aqui, ó. Tá? Que daí a gente foi comprar depois. Ok? Que daí pagou um pouquinho, porque estava esticado. Mas a operação do dia mesmo foi aqui, ó. Pivôzinho de alta, tá? Depois, ó. Deixa eu até marcar aqui para vocês, ó, para quem vai entender. Lateralizou. Galera, fiquem atentos, tá? Daqui a pouco vai abrir o mercado americano futuro, né? Os futuros. Vamos ver se ele vai dar sequência nesse movimento de rompimento, nesse power breakout lento aí, né? Porque ele tentou romper o dia inteiro, ficou sem força, né? Ficou sem player para comprar. Se não me falha a memória, amanhã já tem uma prévia aí de feriado, né? Sexta-feira já não abre a Bolsa Americana.
Mas parece que o Paywall foi adiantado para amanhã, tá, pessoal? Então fiquem atentos, tá? Mas de fato aí, pelo 60 sugere continuação de alta. Eu vou ficar de olho nessa abertura aí para ver se ele não vai dar um trade, tá? O DAX encerrou com Power Breakout, tá, galera? Mas totalmente lateral. Na madrugada não pagou nada, uma lentidão. Suporte mesmo foi só esse movimento em V. Destaque para essa reta final do ouro, tá, galera? Porque na parte da madrugada o ouro ficou brigado. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. O ouro aqui, depois das 11 da manhã, beleza, tá? Aí eu acabei postando para vocês. Depois das 11 da manhã aqui também tava brigado. Aí depois que passou a muvuca, galera, a gente tem este sinal aqui, certo? Isso daqui, ó, quase 1 da tarde, tá? Ah, bom, mas aí é horário de almoço, horário perigoso, galera. Não vamos misturar as coisas. Até o horário de almoço, B3, índice, dólar, qualquer que seja o ativo que você vai operar, ações, ou ainda não liberaram o microlote do mini índice. Mercado de fora internacional, questão de fuso horário também, vai estar correndo, tá? Né? Ou seja, às vezes você tá ali meio-dia e meia almoçando, e os caras estão entregando movimento. Mercado internacional é diferente, tá? Eles não têm, você nunca vai estar assim, suave no cenário, ok? Vamos supor que você tenha comprado aqui embaixo. Você estaria saindo do trade só porque é horário de almoço, sabendo que você tem expectativa de subir mais? Estaria segurando, né? Olha só, a correção nas médias, outra correção nas médias e encerrou aqui, tá? Mas vocês estão vendo o cenário que eles entregaram na reta final? Isso aqui, se o índice entrega uma tendência dessa aqui com um ponto de entrada, porra, eu estaria estarrecido, galera. Quantas vezes eu falo para vocês, pessoal, tendência bonita, tendência de livro, é aquela que o mercado vai te dar a bandeira, vai te dar regressões na média móvel de 20, vai te dar power breakouts, tá aí, ó. Isso aqui é uma pernada, galera, da 1 da tarde até as 5h45. Uma pernadinha, os caras entregaram uma tendência com correções, bandeira, tudo que tem nos livros de análise técnica, tá aí, ó. É isso que me deixa louco com o que tá acontecendo com o índice com o dólar, tá? Porque os caras estão puxando direto, velho. Se eu não tô no fluxo para olhar lá os lotes, no gráfico a gente tem que fazer milagre, né? Opa, eu acho que desandou ali. Aqui, ó. E o Bitcoin, tá? Bitcoin aí. Bitcoin, meus amigos. Bitcoin, meus amigos. Na parte da madrugada, entregar tudo isso aqui. Movimento técnico. Ok? Entregaram tudo. Por volta depois das 6 da manhã, mercado europeu lá, todo mundo já descansando. O que os caras fizeram? Vamos descansar aqui também e esperar a abertura do Tio Sam, né? Tio Sam, mercado americano. Tio Sam abriu. Continuamos aí entregando movimento na ponta compradora. Certo? E aí encerrou de forma lateral, assim como o Nasdaq. Vamos ter que aguardar, tá? Tá funcionando, tá? Mas eu digo lateralidade. Se é um processo de reacumulação, ou seja, movimento de alta, reacumula para continuar, ou se é uma distribuição, a gente não sabe, né? Se for para seguir o macro, o 60 minutos está bem esticado, né? Tá caro. E o diário, toma esse rompimento aí. Toma esse rompimento, meus amigos. Que coisa linda. Enfim, vamos que vamos. Um beijo a todos.